Então, gente, essa aula de circuitos digitais vai ser sobre flip-flops e registradores, tá? É uma continuação, tá? Mais flip-flops, tem vários tipos, tá? A ideia é a gente olhar mais dois tipos e olhar alguns tipos de registradores, tá? Então, avançando, basicamente a gente já tinha visto o flip-flop do tipo SR, né? O flip-flop do tipo SR, qual que era? Ele setava, se o S estava ligado, ele seta a saída, se o R está ligado, ele reseta a saída aqui, né? E como todo bom flip-flop, ele é sensível à borda do relógio. É na borda do relógio onde a mágica acontece, né? Maravilha. Usa dois LETs, SR, o gerente e o trabalhador, tá? Bom, então eu posso colocar a visão de alto nível seria essa, né? E o que acontece com o registrador, o flip-flop SR é o seguinte, que se o S está ligado, ele seta a saída. Se o R está ligado, ele reseta a saída vai para zero. Se o 0 e 0 nas entradas, ele mantém a saída. E ele tem aquele bug, que é o estado proibido, que é o estado 1, 1. O que acontece? O estado 1, 1, ele deixa a saída em zero. O problema é que depois, se eu mandar manter a saída, ele não consegue manter a saída fica instável, né? Porque o Q e o Q invertido ficam em zero, e aí eu tenho um bug ali no meu sistema. Tá? Bem, como que eu lido com esse bug? Eu tenho que assegurar que sempre, né, ou o S ou o R vai estar ligado, só um de cada vez, não os dois ao mesmo tempo, tá? Que é, avançando aqui, a gente antes está vendo aqui a sensibilidade da borda, que seria o registrador, o flip-flop do tipo D, né? Então, o flip-flop do tipo D é esse camarada que conecta uma única entrada do S e a inversão dela aqui em R. Então, se o que estiver entrando é 1, ele seta e reseta, né? Ou seja, o reset fica em 0. O set fica ligado, então a saída é 1. Se o D for igual a 0, então ele vai resetar e a saída vai ser igual a 0. Tá? Então, avançando aqui, bom, agora vamos dar uma olhada em um outro tipo de flip-flop, o flip-flop do tipo JK. JK, o nome é Jump and Kill, tá? Então, o nome é importante saber, por quê? Bom, porque ele ajuda a lembrar o comportamento desse flip-flop, tá bom? Então, a ideia toda, ele é muito parecido do SR, tá? Então, ele também tem uma certa... ele também é um pouco parecido com o flip-flop do tipo D. Por quê? Porque ele tenta resolver esse problema dos dois sinais SR estarem iguais a 1, né? Que é um bug. Então, ele tenta resolver esse bug. Tá? Como que ele resolve esse bug? Ele resolve da seguinte maneira. Eu tenho aqui o nosso flip-flop SR. Né? Até aqui é o SR. O JK, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e conectar. Então, não pisquem, hein? Essa é a parte importante. Ele vai conectar isso daqui, aqui, aqui, aqui. Ele vai conectar esse cara aqui, 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 aqui. Tá? E dessa maneira, ele vai ter um comportamento bem interessante se eu tentar entrar naquele estado que é um bug. Tá? Que seria um bug no SR. Então, o que ele vai acontecer? É o seguinte, ele está aqui conectado, não é mesmo? As entradas, né? Essa realimentação. Tá? Então, ele tem uma realimentação entre os LETs SR. Tá? Bom, vamos ter que analisar, ver o que está acontecendo aqui. Então, o primeiro passo é não entrar em pânico. Ótimo, vocês já devem ter aprendido isso até agora.
O segundo passo é identificar que isso daqui, de verdade, é um circuito enable. É um circuito que controla, né, o enable, basicamente. Então, se o clock estiver ativo, o J estiver ativo e o Q invertido estiver ativo, então eu vou conseguir ativar esse LET. Né? Seria como se eu estivesse passando o sinal aqui para setar o meu LET. Não é isso? E a mesma coisa acontece aqui no K. Tá? Então, vamos avançar e vamos dar uma olhada naquele diagrama de forma de onda. Tá? Então, aqui no topo, a gente tem o nosso flip-flop do tipo JK, tá? Para a gente se lembrar do que nós estamos trabalhando aqui. E nós temos aqui uma oscilação nas ondas JK e CLK, que é o clock. Então, bom, primeira coisa, eu posso fazer o clock, né? O clock, eu sei basicamente o que vai acontecer. Ele vai acontecer, o clock invertido, né? Esse cara aqui, vai acontecer o contrário desse clock aqui. Então, é só inverter ele. Maravilha. Né? Então, eu poderia fazer isso aqui, joia. Agora, vamos dar uma olhada o que acontece nesse ponto intermediário. O ponto que a gente está chamando de S e o ponto de R. Ou seja, o ponto entre um flip-flop e o próximo, um LET e o próximo LET. Não é verdade? Porque ali é onde os detalhes acontecem. Tá? Então, o primeiro ponto importante é o seguinte. Para eu determinar o que vai acontecer aqui nessa porta NAND que habilita o meu set, eu vou ter que olhar todas as entradas dela. E quais são as entradas? São J, tá ali o J, o clock sem inverter, tá? Então vou apagar esse outra seta. E o que mais que é importante é eu olhar o Q invertido. Tá? O Q invertido, o Q está aqui, então o Q invertido é igual a 1 nesse momento. Né? Por que o Q invertido? Bom, porque a gente tem que olhar, ó, aqui o Q está aqui, ó. É o Q invertido que está conectando lá em cima, ó, entrando na minha porta lógica. Tá? Então, aqui vai ser uma análise não muito complexa, que é o seguinte. O que vai acontecer nesse instante de tempo aqui? Né? Esse daqui. Bom, nesse instante de tempo, eu tenho o J ligado, eu tenho o clock ligado, e eu tenho o Q invertido estava ligado. Então, o que vai acontecer com S? O S ele vai ser setado, né? Porque, no fundo, eu tenho essa realimentação para esse sinal de enable. Se o enable está ligado e o sinal de S foi propagado ali, então ele vai ficar ativo. Né? E o R inativo. Então, ele se mantém, nada muda aqui, então eu vou manter ele aqui. Ó. Tá. Bom, próximo passo. O próximo passo é o seguinte. O que acontece aqui com a saída Q? A saída Q, nota que ela recebe o clock invertido. Então, enquanto o clock estiver baixo, ela mantém. Então, por esse período todo, eu tenho o Q invertido igual a 1. Então, está tudo certinho. Chegou agora no momento onde alguém muda de sinal. E aí é uma parte importante da minha análise. Então, novamente, o clock está ficando em 0, quer dizer que nem essa porta, nem essa outra vai afetar a saída SR. Então, a saída SR vai permanecer igual. Tá? E o que acontece agora com a saída Q aqui do final? A saída Q do final, ela vai propagar o que está acontecendo no S. Se o S está alto, ela vai falar, opa, é hora da saída ficar alta. E o Q invertido vai ficar baixo. Tá? E, novamente, ó, olha que interessante, a saída, então, foi ativa na borda de descida do relógio. Quando desceu a borda do relógio,
a saída Q mudou de estado, né? Não antes. Bom, então vamos avançar um pouquinho mais. Então, tá aqui a borda de descida. E nós vamos analisando. Novamente, o clock está alto. O clock está alto. E o que está acontecendo então com o J? O J está desligado e o Q está desligado, e então quer dizer que o meu S, ele aparentemente está desligado. Agora o R. O R é ligado? Bom, a parte do K, né? A parte do K, o que acontece? A parte do K também está desligada. Se ela está desligada, quer dizer que é 0 em cima, 0 embaixo. Eu vou manter o sinal que eu tinha anteriormente em S. Estou mantendo o sinal. Até que alguma coisa mude. E agora o K mudou. Se o K mudou, agora a gente vai ter que ver o que acontece. Ora, então nós estamos olhando agora a análise dessa porta aqui de baixo, porque o K está ativo. O K está ativo, o clock está ativo, né? E a saída Q, que agora é importante. Por que a saída Q é importante? Bom, porque agora nós estamos olhando aqui, ó, para essa parte de baixo. E o que é importante ali, não é? Então, como que está a saída Q? Está aqui, ó. Ela está ativa, né? Então, está tudo ativo. Quando está ativa a parte de baixo do flip-flop do tipo SR, o que acontece? Zera a saída S. Então, o S agora fica baixo e o R fica alto, porque um é inverso do outro. Né? Maravilha. Seguimos aqui. Agora, novamente, teve uma mudança de sinal. O clock desceu, quer dizer que o SR vai ser mantido, não vai mudar. Agora, o clock invertido está alto. Se o clock invertido está alto, agora o LET secundário, o chamado aqui, né, de trabalhador, e não de escravo, né? Esse segundo LET, ele agora vai propagar o sinal dele. Então, o que vai acontecer? Olha, o R está ativo, então quer dizer que ele vai fazer 0 aqui na saída. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu vou limpar um pouquinho e avançar. Tá? Então, o primeiro ponto, o segundo, o terceiro. Então, basicamente assim, quando o J foi ativo, a saída ficou ativa. Quando o K ficou ativo, a saída ficou baixa. Tá? E quando os dois estão em 0, a saída mantém o sinal. Tá? Agora nós estamos se aproximando num ponto crucial, né, da nossa análise, que é a parte onde o J e o K estão em 1. É aquele estado proibido do SR. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, o que acontece é o seguinte: o clock ficou ativo, mas o J e o K estão inativos. Então, eu propago o que eu tinha antes em SR. Nada muda. Nota que o Q está com o clock invertido 0. Então, ele mantém e não faz nada. Tá? Jóia. Agora, nesse momento aqui que ficou 1 e 1, vamos ver. O J, ele recebe o quê? Essa entrada aqui de cima. O que ela recebe? Ela recebe o Q invertido. O Q invertido está igual a 1. Né? Porque o Q está 0, Q invertido igual a 1. O J está igual a 1. O clock está igual a 1. Então, tudo está indicando que eu estou ativando a entrada J. Né? Estou ativando a entrada J. O que acontece quando eu ativo a entrada J? Quando eu ativo a entrada J, a saída S fica ativa. Então, ela está ficando ativa. Bacana. E o que acontece aqui no R? No R, vamos ver. O R depende dessa parte de baixo, não é? Então, o K está ativo? Yes. O clock está ativo? Yes. O que está vindo de quê? O Q está inativo, está igual a 0. Então, quer dizer que essa parte de baixo do meu circuito de enable fica desligada. Se ela fica desligada e só a parte de cima está ligada,
o que eu estou fazendo no meu SR? Eu estou fazendo um set, né? Ou seja, a parte invertida do set vai para baixo. Então, o que aconteceu aqui no nosso flip-flop do tipo JK? Aconteceu o seguinte, quando o J ficou ativo, eu fiz o jump, ou seja, eu subi a saída Q, jump, né? Ela pulou. Quando eu ativei o K, ele matou a saída Q, matou ela para 0. Quando eu liguei o jump and kill, o que vai acontecer? Ele, olha só, a saída estava em 0 e a saída daqui a pouquinho, ó, se o S ficou ativo, a saída daqui a pouquinho vai para 1. Então, quando o J e o K ficaram ativos, ele inverteu o sinal da saída aqui. Tá? E depois, se eu mandar manter, tudo bem, ele sabe manter, porque é um sinal estável. Né? Ele não ficou 0, 0. Ele continuou, ele só inverteu o sinal. Se era 0, virou 1. E a mesma coisa vai acontecer. Se for 1, vai virar 0. Tá? Então, essa que é a beleza do flip-flop JK. Tá? Ele mantém, no caso 0, 0. Se no caso 0, 1, ele mata o sinal, ou seja, o sinal vai para 0. No caso 1, G0, ele leva o sinal para cima, ele manda para 1 a saída. E no caso 1, 1, ele inverte a saída. Se estava saindo 0, sai 1. Se estava saindo 1, sai 0. Tá? No caso, a gente desenhou, o flip-flop foi ativo na borda de descida do relógio. Bom, como que agora nós podemos fazer esse flip-flop ser ativo na borda de subida? E como que eu posso fazer um flip-flop do tipo toggle? Flip-flop do tipo toggle quer dizer que ele inverte a saída. Ou seja, ele só tem um pino, que é o pino T, e quando esse pino está ativo, ele inverte a saída. Então, pensem um pouquinho como que a gente poderia fazer isso. Bom, então, basicamente, se eu quero inverter a ativação da borda do flip-flop do tipo JK, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um inversor aqui, vou ter que colocar... Então, opa, deixa eu desenhar de novo. Acho que dá até para organizar esse desenho. Eu vou ter que colocar um inversor aqui, eu vou ter que colocar um inversor aqui. Né? E aonde tem um inversor atualmente, né, eu vou ter que fazer ele passar reto, ele não vai ter mais um inversor, não pode mais ter esse inversor aqui. Tá? Eu estou invertendo. Onde recebi o clock, agora recebe o clock invertido. Onde recebi o clock invertido, agora recebe o clock. E pronto, está feito um JK ativo na borda de subida. Tá? Agora, a outra pergunta é, como que eu consigo transformar esse JK num registrador do tipo, num flip-flop do tipo toggle? O flip-flop do tipo toggle é aquele que, quando T está ativo, ele inverte a saída. Bom, e quando o T não está ativo? Ele mantém a saída. Tá? Então, basicamente seria assim, né? Ó, eu vou conectar esse cara aqui e esse cara aqui juntos. Né? E eu vou chamar eles de T. Tá? Então, quando ficar 0, vai ficar 0 aqui em cima e 0 aqui embaixo. Ele mantém a saída aqui. Quando ficar 1, e TI for igual a 1, vai propagar 1 aqui, vai propagar 1 aqui embaixo. E ele vai para o estado que é invertido. Tá? Então, esses 4 flip-flops que a gente viu, nós vimos 5 na verdade, né? O RS, que era feito com portas NOR, depois nós vimos o SR, que era feito com portas NAND, depois nós vimos o D, né? Nós vimos o D com ativação, o D com clock, depois nós vimos agora o JK e o flip-flop do tipo T, toggle. Tá? Então nós temos vários sabores de flip-flop agora. Tá? Nós podemos ver qual que está disponível e usar ele. Tá? E nós sabemos o comportamento deles. Tá? Isso é o mais importante. Joia? Bom,
Joia, então aqui é a primeira resposta, a segunda resposta. Tá? Bom, então vamos avançando. Eu queria discutir, então, algumas aplicações, né, desse flip-flop JK. Então, de verdade, o JK, o Toggle, eu posso usar eles no lugar do D, eu posso usar eles no lugar do SR. Eu só vou ter que fazer adaptações na lógica. Tá? Então, na hora que eu estiver convertendo, eu tenho que entender que ele não registra simplesmente a entrada, ele tem um comportamento um pouco diferente. Tá? Um exemplo de uso, tá? Um outro exemplo de uso seria esse daqui. Tá? E para esse circuito, novamente, né, eu gostaria que vocês pensassem o que esse circuito faz e se esse circuito é síncrono ou assíncrono. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, ele tem 3 flip-flops do tipo JK, que são ativos na borda de descida. Tá? Eles têm uma entrada do clock, eles têm a entrada 1, 1 e 1 aqui em JK, ou seja, ele está ativando como se fosse, né, as duas ao mesmo tempo, então está sempre invertendo a saída. E ele tem aqui, né, as saídas conectadas entre si. Então, pensa um pouquinho, o que esse flip-flop faz? Falando um pouquinho desse circuito, então, nós temos o quê? Nós temos o clock ligado apenas no primeiro elemento de memória, e os demais clocks, os demais elementos de memória, não é um clock, na verdade, né? Ele está ligado na saída de algum circuito, né? Então, ele é assíncrono, ele não é síncrono, tá bom? Que mais? Ele tem a saída 0, 1 e 2. O que está acontecendo na saída 0, 1 e 2? A saída 0, ela está com, vamos olhar aqui, ó, está ativo e está ativo. Então, em cada batida de relógio, ele fica variando de 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Tá? O que acontece no outro elemento de memória? Quando o que mudar de estado, ele vai entender que é um clock. Então, toda vez que eu for de 1 para 0, vai dar um pulso nesse segundo elemento de memória. Então, ele estava em 0. Veio de 1 para 0, ele mudou. Veio de 1 para 0, ele mudou. Tá? O que acontece no outro elemento de memória? Algo muito similar. Quando o anterior for de 1 para 0, ele muda. Então, ele começa com 0, 0, 0, 0. Quando foi de 1 para 0, ele muda. Tá? 3 pontinhos aqui, porque tem mais estados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai contar até 7 e depois vai fazer um overflow. Tá? É um contador que não é saturado. Tá? Quando ele chegar no valor máximo, ele começa do 0 de novo. Tá? Então, vamos avançando. Maravilha, maravilha. Então, por último, para terminar a aula, eu gostaria de falar sobre transferência de dados. Tá? Então, basicamente, né, os dados se referem a um grupo de bits que tem uma informação envolvida, né? Os dados em binários são representados por forma de ondas digitais, voltagem alta, voltagem baixa, e nós podemos transferir de um circuito para outro, né, dentro de um sistema digital. Tá? Bom, e basicamente a gente pode transmitir de uma forma serial, não é isso? Ou seja, 1 bit por vez, em cada instante de tempo, ou de uma forma paralela. Né? Todos na mesma batida do relógio, por exemplo, eu transfiro vários bits. Ótimo. Então, resumindo, transferência serial, eu tenho poucas linhas de dados. Transferência em paralelo, eu tenho várias linhas de dados. Eu tenho que ter vários fios conectados. Né? Nos sistemas recentes, a gente já deve ter comentado sobre isso, que
a transferência, na maior parte das vezes, está sendo serial nos sistemas atuais, né? USB, SATA, né? São todos seriais. Tá? Como que eles fazem isso para não ficar lento? Bom, eles colocam fios de controle, tá? De sinal. Mas o que a gente quer saber é como que a gente faz para trabalhar com uma transferência serial ou paralela. Então, nota, eu tenho que ser capaz de guardar vários bits ao mesmo tempo, ou eu tenho que ser capaz de guardar um bit por vez, né? E é isso que nós estamos interessados em conversar um pouquinho mais, tá? Na manipulação dos dados. Então, primeira coisa, como que eu poderia fazer um registrador que guarda 4 bits de uma vez e ele é sensível à borda de relógio, né? Um registrador. Bom, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 4 flip-flops, não é isso? Eu faço 4 flip-flops. Eles vão ter, cada flip-flop vai ter o seu dado, né? Então eu vou colocar lá em cima o D0, o D0, o D1, o D2 e o D3, né? E eu vou ter o sinal de clock, né? O clock, opa, que vai ser propagado em todos eles ao mesmo tempo. Né? Então, com uma estrutura dessa, eu consigo armazenar em paralelo 4 bits de uma única maneira, de uma única vez, uma única batida de relógio. Tá? Então, pensa bem, deixa eu desenhar um pouquinho melhor, ficaria mais ou menos assim, né? Só um pouquinho melhor, né? Então, se eu pegar e ter uma outra estrutura igual é desse registrador de 4 bits aqui do lado, eu consigo fazer a transferência, né, de dados de um lado para o outro, usando 4 fios. Tá? Então, alguns conceitos importantes aqui. Primeiro, nós queremos um registrador de 4 bits. Como que a gente vai ter que fazer? 4 elementos de memória. Cada bit, né, vai ter que ser armazenado. Tá? Claro, a gente pode encapsular isso e colocar igual a esse desenho aqui de cima, né, onde nós temos os dados, ou seja, um fio que tem 4 vias. E a saída também tem 4 vias. Né? E o clock é único para todos eles. Tá? Então, com um registrador desse, a gente consegue fazer o envio de dados em paralelo. Agora, como que eu poderia fazer um registrador de 4 bits que tem um sinal de liga ou desliga? Ou seja, carrega dados ou não carrega dados? Porque isso é importante, né? Bom, basicamente, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu não tinha lá um registrador, né? E o que eu tinha no meu registrador? Eu tinha a entrada de dados e eu tinha a saída de dados. O que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um multiplexador aqui na frente. Professor, mas para que esse multiplexador? Seguinte. Se o meu sinal de enable estiver desligado, então é a porta 0 que vai ser propagada. Se estiver ativo, é a porta 1 que vai ser propagada. Tá, e aí, professor? Aqui, ó. Então, eu tenho os dados e eu tenho essa realimentação. Então, quando o enable estiver ligado, os dados novos são carregados. Quando o enable estiver desligado, os dados que já estavam lá ficam realimentando. Tanto faz a batida do relógio. Né? O clock continua funcionando. E agora eu tenho o clock mais o enable. Tá? Uma outra maneira de fazer um enable. Tá? Eu poderia fazer com portas lógicas, uma porta E. Né? Tudo bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos limpar aqui. Avançando, eu teria basicamente
esse sistema aqui, que seria um flip-flop, ou um registrador de 4 bits com enable. Tá bom? Então, agora, eu poderia carregar os dados, transmitir os dados, e depois carregar mais dados, transmitir mais dados, e assim por diante. Né? Então, eu poderia, a cada batida de relógio, carrego os dados. Na próxima, transmito. Na próxima, carrego. Na próxima, transmito. E assim por diante. Tá? Agora, vamos olhar, esses casos são os casos triviais. Agora, vamos olhar o caso de trabalhar com série de dados. Ou seja, eu quero carregar em série ou eu quero descarregar em série o meu registrador de 4 bits. Tá? Então, o primeiro ponto, vamos olhar então esses registradores série, tá? Série paralela. Então, esse primeiro aqui, vamos estudar o que nós temos aqui, com calma. Tá? Ele tem 4 elementos de memória. Tá? O dado entra aqui, né, nessa parte aqui. Então, vamos supor que eu tenho 4 bits que eu quero armazenar. Então, basicamente, eu vou ter que colocar o primeiro bit, ele entra aqui na memória. Na próxima batida do relógio, eu coloco o segundo bit. E o que vai acontecer? O primeiro já vai passar para o outro, e esse daqui entra aqui. Então, ele é como se fosse uma esteira que vai levando meus bits, vai carregando. A cada batida de relógio, o que vai acontecendo? Os bits vão caminhando, vão marchando em direção à saída. Olha que beleza. Legal, né? Então, eu posso receber 1 bit por ciclo, a conta gotas. E no final de 4 ciclos, eu posso obter a minha saída Q0, Q1, Q2, Q3. O meu número, o meu dado. E eu posso operar lá dentro do circuito com ele. Tá? Então, vocês já devem ter reparado que numa comunicação serial, o que nós acabamos de ver é o circuito que está desse lado direito aqui, que é esse cara aqui, que ele carrega em série e descarrega a leitura em paralelo, mas a escrita é em série. Tá? Agora, o que nós precisamos desse outro lado aqui é alguém que consiga escrever em paralelo e descarregar em série. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter é algo basicamente assim. Eu vou ter o meu dado entrando, né? O meu dado entrando, meu dado, tudo mais. Né? Então, eu carrego os dados muito rapidamente. O D0, ao mesmo tempo que o D1, ao mesmo tempo que o D2, ao mesmo tempo que o D3 são carregados. Bateu o relógio, carreguei todos. Maravilha. Depois que eu carreguei, se eu desativo o sinal de enable, né, então se eu desativar esse enable, o que vai acontecer? Em cada batida do relógio, eu vou sair um bit. O menos significativo, o segundo menor significativo, o terceiro, o quarto, o quinto, o enésimo bit. Tá? Então, basicamente, eu tenho assim, esse cara carrega em paralelo e descarrega em série. Quando ele descarrega em série, ele vai transmitir para um outro circuito. Esse outro circuito vai carregar em série, mas descarregar em paralelo. Então, olha que interessante. Eu posso carregar isso daqui muito rapidamente. Em uma batida de relógio, eu posso carregar todos os dados. Aí, eu vou demorar 4 batidas de relógio para transmitir os dados. E depois de 4 batidas de relógio, o dado que estava aqui no D3 está saindo aqui no Q3. O que estava no D2 está saindo aqui no Q2. E assim por diante. Tá? O que é importante notar é que a batida de relógio tem que ser a mesma. Esses dois caras têm que andar numa mesma sincronia. Tá? Então, como que eu faço sem ser com o mesmo clock? Bom, eu vou ter que fazer alguns sinais de controle, alguns apertos de mãos, né? Eles vão ter que falar, olha, eu estou mandando, beleza, pode mandar. Olha, eu já recebi, beleza, eu vou mandar mais um. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá?
Mas eu queria, de verdade, falar sobre esses registradores, que eles podem, como que eu poderia conectar vários deles e carregar em série, né? Ou carregar em paralelo, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, tá?